inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. Tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada, e além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só É, isso. é. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Cara, o que aconteceu aí? Né, qual foi essa atualização do estádio? Enfim, tá rolando muita polêmica, né? E se você quiser comentar sobre essa polêmica aí, enfim, que a chapa, né? A chapa não, a diretoria teria dado camisas, enfim, para quem votou a favor do estádio, os conselheiros que não votaram a favor do estádio não ganharam camisa. Enfim, tá rolando um monte de coisa. Mas, primeiramente, eu queria saber assim, que passo é esse? Que passo que foi dado pelo Flamengo agora, na semana passada? O Flamengo apresentou um estudo mais elaborado para o seu estádio. O Flamengo entregou um estudo mais completo. Até então, a gente tinha imagens muito, como posso dizer, muito superficiais. E a partir de agora, o Flamengo, nessa última semana, apresentou alguma coisa. Tem dois níveis, né? Tem o pré-projeto e tem o anteprojeto. Tá? O pré-projeto é uma etapa inicial de concepção e o anteprojeto é uma fase adiante, onde já começam a ser feitas as partes de custo, quantificação e etc. Uhum. Teoricamente, o Flamengo apresentou um anteprojeto, porque alguns dias antes da apresentação dessas imagens, foram divulgados os valores do estádio. Então, é aceitável assumir, acreditar que o Flamengo estabeleceu aqueles valores, aqueles orçamentos, baseados nesse estudo. Portanto, esse passa a ser um anteprojeto. Me parece, Rafael, que é assim, ainda não é, na verdade, um anteprojeto. Me parece ser alguma coisa entre o pré-projeto e o anteprojeto. Me parece, pelo menos as imagens que eles divulgaram. Então, nessa última semana surgiram informações muito importantes e relevantes que nos possibilitam uma discussão bem mais profunda com relação à questão do estádio. A gente agora tem o custo, quanto vai custar, e a gente tem um projeto que a gente pode comentar. Obviamente, se a gente for estabelecer uma avaliação completamente técnica, mergulhar nos detalhes, etc., a gente tem que ter acesso às plantas e provavelmente as plantas mais evoluídas do que elas estão neste momento. Então, dificilmente. Então, as pessoas me perguntam: pô, Fabrício, dá para cravar como vai ser a acústica do estádio? Não dá, ainda não dá. Eu tenho que ver. Mas existem muito boas notícias. Antes da gente falar das boas notícias, Tá. tem que deixar uma coisa muito clara, né, Rafael? Que é o seguinte: uma boa parte dos comentários, inclusive os meus, referem-se a gosto. Eu gosto disso, eu não gosto disso, é bonito, é feio, é raiz, é Nutella. É opinião, Nada, claro. é uma discussão à parte. Algumas outras são mais técnicas, tá? Algumas outras são mais técnicas. Uma, por exemplo, que é bem técnica para mim, e é uma boa notícia, aí sim é uma boa notícia, nos slides que apareceram nos últimos dias, Rafael, a gente, diferente da outra fase, da fase 1, onde a apresentação inteira foi divulgada, nessa a gente pegou slides separados e eu peguei slides, sem sacanagem nenhuma, de 9 pessoas diferentes. Me mandaram alguns slides, não é a apresentação inteira. Mas entre esses slides, há muito boas notícias. A primeira boa notícia é que tem um estudo ali de acústica, bem preliminar, bem básico, mas está na lista, na ordem do dia, acústica do estádio. Que bom. Entendeu? É bom, porque quando nós comparamos com o estádio do Atlético Mineiro, por exemplo, eu também não vou entrar na discussão técnica
não tenho condição, posso dar uma opinião muito vaga a respeito disso, mas tem uma crítica feroz à questão do estádio do Atlético Mineiro, que é o seguinte: alguns meses atrás, depois da polêmica da acústica, o arquiteto responsável pela obra veio a público, gravou um vídeo, está disponível na internet, vocês acham, dizendo: não, olha só, eu não sou responsável pela parte acústica, eu desenhei, aí alguém fez a parte acústica. Ou seja, deixou muito claro que as evidências apontam que não havia uma coordenação de projeto pensando na questão acústica para o estádio, para o jogo de futebol. E aí, no caso do Flamengo, por exemplo, que para mim a questão da acústica do estádio é fundamental. Sim. Tá lá na ordem do dia. Se vai dar certo ou não, aí são outros 500. Mas tá na ordem do dia. Acústica do estádio, como é que vai funcionar e etc. Eu mandei os estudos. Não é um estudo ainda, né? O desenho, a imagem da parte acústica para a pessoa que trabalhava comigo na pesquisa na parte acústica. Ele agora não tá mais fazendo isso de estádio, faz ocasionalmente, por favor. Eu mandei para ele e ele vai me dar uma resposta da qualidade desse estudo, qual é a viabilidade disso nos próximos dias. Mas, para mim, cara, mesmo que for, pô, o cara fala assim, tá uma merda, que eu acho difícil, mas mesmo se isso acontecer, está na ordem do dia. A acústica está na ordem do dia. Então Existe eu uma acho preocupação, existe uma não é isso? preocupação, cara. É. Então isso é uma excelente notícia. Sim, Essa é sem uma boa dúvida. notícia. Agora tem algumas preocupações. Hum. Eh, Todo o mundo achando orçamento que o Fabrício Kika agora estava otimista. Sacanagem. Os caras acusam não, cara. o Kika de pessimismo. Eu tô zoando, tô zoando. Cara, assim, eu sou um técnico, né, cara? Então, Claro, tô brincando, pô, tô zoando. mas olha só, vamos falar das coisas boas, né? Lógico. Enfim, muita gente gostou da parte estética do estádio. Muita gente gostou. Você quer botar, você tem imagem fácil aí? Quer botar aqui pra Tenho, eu posso gente? botar sim. Me dá só um minutinho pra eu abrir aqui. Tá bom, tá bom. Tem sim algumas imagens. Cadê? E vamos lá. Eu vou botar todas as imagens que eu coloquei aqui, tá? Show, E aí a show. gente vai passando por elas, se você me permitir. Claro, pô. A live é sua. Só tô Opa, aqui então pequenininho deixa aqui. o seu like. É verdade. Tá aí já, você tem que subir, parceiro. Então, esse aqui é o corte. Mostra aqui a cobertura, mostra a inclinação, é um estádio bem inclinado. É um estádio muito alto, né? Fala-se aí 60 numa metros. altura de 60 metros. Eu não consegui, pela resolução das imagens que foram disponibilizadas para mim, eu não consigo ver exatamente aonde é 60 metros. Pode ser que 60 metros seja aqui no topo da cobertura, né, aqui no topo da cobertura, pode ser que 60 metros seja aqui, eu não sei exatamente. Sim. Mas é um estádio, independente disso, é um estádio bem alto, tá? É mais alto que a Bombonera, inclusive, pelo que eu É mais fiquei alto que o sabendo. Bomboneiro. Aham. Aqui é uma imagem de cima. Lembra muito, nessa visão, o Camp Nou. Sim. Eu ia falar do estádio do Benfica também, mas acho que é só por causa das cores, né? O estádio da Luz, o estádio da Luz são os anéis são mais simplificados, né, são 3 ou 4 anéis, é simples e tem aquela cobertura bem característica com aquelas vigas vermelhas, né. O Sim. estádio da Luz, inclusive, é um exemplo excepcional no que se refere à circulação. É um estádio com operação muito barata, tá. Depois a gente pode Entendi. até falar sobre isso. Aqui Aham. é aquilo que eu havia falado sobre a parte acústica, tá. Tem um É. estudo aí, né? Tem os Tem um dos estudo, decibéis e tudo mais. tem alguma Ótimo. coisa tem alguma coisa importante aí. Eu não consegui, eu não sou um especialista em acústica, eu sei alguns detalhes, tá. Aham. Eu sei alguns detalhes. Por exemplo, o que eu posso dizer é que vai ser necessário um estudo, um esforço um pouco maior na parte acústica. Se você comparar, por exemplo, com estádios onde a acústica é mais efetiva, é mais forte, você tem uma configuração de cobertura com os painéis refletores nesse sentido, fazendo um V bem mais fechado. E a distância da cobertura para a última fileira de arquibancada é mais baixa. E você diminuindo o ângulo, você continua com uma distância pequena. Quando você tem um ângulo mais aberto, o seu painel refletor, que está aqui dizendo, ó, né? O seu painel refletor Sim. vai ficando cada vez mais longe da origem do som e perde efetividade. Então, se você Sim. diminuir esse ângulo, Dissipa, né? o som dissipa. Se você diminui esse ângulo, você melhora a performance acústica. Então, são detalhes, né. Olha só, não estou dizendo que é ruim, tá, estou dizendo que vai exigir mais esforço. Por exemplo,
você pode colocar os painéis refletores aqui, por exemplo. Né? Então tem como fazer. A boa notícia é que, pô, nós estamos falando de um pré-projeto, de um anteprojeto. A gente já tem alguém falando, ó, vamos falar aqui da acústica. Eu acho isso muito positivo, tá? Tem um outro estudo sem dúvida. acústico aqui. Isso é do outro lado ou é o quê? Não dá para saber exatamente. Mas aqui fala especificamente um pouco mais de detalhes dos materiais, fala um pouco mais de detalhes do som que chega no gramado, enfim. Preciso um pouco mais de material aqui. Para nós, por exemplo, seria muito melhor que houvesse um relatório, ó, estudo acústico assim. Aqui a gente vê a parte corporativa, né? A parte corporativa fala em 3.000 lugares, aí tem 39 camarotes de um jeito, 22, enfim, mostrando as variáveis na parte que efetivamente contribui pesadamente com a parte financeira. Também aqui, falando dos bares, dos restaurantes, enfim, tem bastante coisa. Tem 8.000 lugares de área VIP em restaurantes, etc. Aqui a setorização, mas essa setorização é muito... não é efetivamente o que se vê no desenho do estádio. No desenho do estádio original, lá em cima, você vê que é um estádio com uma setorização bem mais complexa do que aquela. Sim. Né? Aquilo está simplificado, né, realmente. É uma simplificação, aqui outras simplificações falando de público em pé, que assim, norte inferior 5.000, sul inferior 4.000, norte inferior, aí eu imagino que sejam estudos, tá? Com 2 pessoas por metro quadrado ou com 4 pessoas por metro quadrado. Ou seja, vai dar uma diferença dependendo de como for a configuração. Diferença de capacidade para os setores em pé do estádio, densidade de 2,5 por metro quadrado ou 4 pessoas. Ou seja, no estudo neste lado aqui, você tem uma área mais compacta, ou seja, com uma densidade de torcedores por metro quadrado maior. O impacto disso, isso muda o projeto sensivelmente, porque mudam-se as saídas, muda-se o cálculo para evacuação, o tempo de evacuação do estádio, quanto tempo demora o torcedor, por exemplo, no posição mais longe, tá? Vamos dizer que a saída fosse aqui, tá? Qual é o tempo que demora para o torcedor na saída mais longe a chegar à saída e sair do estádio? Se tiver mais gente, demora mais, as saídas têm que ser maiores, tem um impacto na parte de incêndio, na parte de aprovação de projeto. Tá? Então tem essas duas possibilidades, a diferença de densidade. Não sei exatamente os detalhes disso ainda. Aqui você tem as elevações, as fachadas, tá? É um projeto gigantesco, é muito grande, é muito maior do que eu imaginava. Tá? Essa aqui é a norte, a fachada norte, aquela que é voltada para a Baía de Guanabara, e essa aqui é aquela que é voltada para a cidade. E aqui você tem um telão, uma imagem aqui de projeção e etc. E você tem um grande belvedere aqui, uma grande praça na frente do estádio. Tem mais imagens lá para frente para a gente mostrar. Aqui tem um detalhe que eu nunca tinha comentado, e que eu acho que é uma ideia muito, muito legal. Que é o seguinte, é uma modulação para setores visitantes. Então, você pode, num jogo que tenha muita demanda, você pode ter 8.000 torcedores na zona de visitante aqui, na parte sul, no topo. No tá? topo, Aí você tem uma configuração para menos demanda, 3.000, 2.000 e 1.000. Isso faz com que você não perca tantos ingressos. Então o Flamengo vai jogar contra o Asa de Arapiraca, semifinal da Copa do Brasil. Você não precisa deixar 8.000 lugares, você vai deixar 1.000 e olhe lá. E aí você pode vender todos esses ingressos para a torcida do Flamengo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando isso que você falou, que é realmente interessante. Mas eu tô vendo aí que tem, por exemplo, no caso de 3.000, no caso, tem sempre um setor ali de mais ou menos 1.000 e, né, pelas contas ali, 1.000 e poucos ingressos, Isso. que está isolado. Esse isolamento é uma questão só de como fala? Estética, né? Não necessariamente isso vai rolar. De repente,
essa modulação permite que você coloque uma grade, talvez, alguma coisa assim? Ou você acha que você acha realmente que ali tem que se perder aí 1.000 ingressos? Não, não. A ideia é não Você tá perder entendendo o que eu ingresso. tô falando? Entendi. Tem esse espaço cinza aqui, sempre que vai diminuindo, tem um espaço cinza, que é um setor, né? Que é utilizado ali meio que para afastar um pro outro. Mas não necessariamente é Esse isso, aqui, né? né? Esse aqui, né? Exatamente. Olha só, Rafael, não sei, não dá, não tem esse nível de refinamento, mas Lógico. quando você tem 8.000 aqui, você não tem os cinzas aqui, né? Então Verdade. eu imagino que seja só uma questão de caracterização gráfica aqui, não dá pra ter certeza. Tá, Não dá pra beleza. ter certeza. Mas, assim, não, 1.000 lugares é muito dinheiro, né? Não dá pra perder 1.000 lugares por jogo, não dá. Exato. Tudo bem, no Maracanã se perdem aí, sei lá quantos, 5, eu já estive em jogos do Maracanã recentemente, que a perda foi de 10.000 lugares pra isolar a torcida adversária. Então, não se pode aceitar uma performance de perda de muitos ingressos. Exato. Esse isolamento tem que ser realmente muito bem feito. Tem algumas questões específicas, né? Tem o ônus e o bônus de você colocar a torcida adversária lá em cima. Você colocando a torcida adversária lá em cima, você incorre no risco de tomar garrafadas, mijadas, latinhas, o que quer que seja, nos setores mais embaixo, Claro. tá? Por outro lado, você os coloca na parte mais longe do campo, diminuindo o impacto deles, no jogo, tá? Uhum. Então, você vê Inclusive impacto acústico, você acha? Mais também, perto lá do teto não tem uma reverberação maior? Ou pode eu ser que tô tenha, falando não merda? tem que fazer uma conta do que é pior. Tá. Se, por exemplo, tem que fazer um comparativo acústico da torcida adversária tá aqui ou tá aqui em cima. Porque na Europa muita gente bota embaixo, né? Muita gente O bota Camp embaixo, Nou bota em cima. muita gente bota embaixo e em cima, eu não sei qual é a proporção, mas tem embaixo e em cima, Aham. tá? Que é o Flamengo Love, cara? Que eu tô curiosíssimo Calma, aqui. cara. Tem Porra, TDAH, porra? Não, assim que não. Flamengo Love, pouca gente sabe disso, Kika, mas eu sou, pelo menos as pessoas falam, né, que eu sou eu sou o maior influenciador do Flamengo porque eu tenho o maior conglomerado de flamenguistas de todos, que é uma Entendi. página no Facebook chamada Flamengo Love, que tem ali quase 4 milhões de pessoas. Tá? E essas 4 milhões de pessoas, a gente montou um grupo no WhatsApp, né, aquele canal de distribuição, que a gente está chegando em 100 mil inscritos lá, né? É um canal de transmissão onde as pessoas. É tipo aqueles canais do Telegram, né? Estamos com 92, 93 mil. Então aí a gente falou lá no grupo que todo mundo que viesse falando que vinha na Flamengo Love, a gente ia botar Pronto. aqui dando uma moral. Então é o que a gente está fazendo. Mas prossiga, por Obrigado, favor. Sem TDAH. obrigado. Eu tenho mesmo, cara. Então, tem que fazer um cálculo, tem que fazer um cálculo acústico para saber o que é pior. Não sei dizer a proporção na Europa, aonde as torcidas ficam localizadas com mais frequência. Com muita frequência ficam próximas, enjauladas num canto, mas também com muita frequência ficam lá em cima. Por exemplo, no estádio do Real Betis, eu acho um exemplo excelente de um estádio muito simples, muito confortável e que faça muita pressão, que pra mim é a premissa mais importante, é custar pouco e ser efetivo na pressão ao adversário, mesmo Sim. não tendo a cobertura. Eu tive o prazer de, além de assistir jogos, conversar muito com a galera de operações do estádio do Betis, e ali foi feito um estudo acústico, aonde teria menos impacto acústico, lá na PQP. Óbvio, eles não têm a cobertura, botaram eles lá no alto, pequenininho, enjauladinhos lá em cima, entendeu? Sim. Então, tem que fazer a conta, tem que fazer a conta. A questão é a seguinte, muitas vezes o que a gente vê são, aí no Brasil, as torcidas adversárias ficando nos setores mais altos, e aí você coloca uma rede na frente, como é no caso do Palestra Atlético Itália, Mineiro. do Atlético Mineiro Atlético também, né? Mineiro. Eu acho normal isso, não vejo. Aí as pessoas entram com ação jurídica, só pra evitar, não vejo problema nenhum nisso. Cansamos de ver jogo através do alambrado e não faz diferença nenhuma, né? Não, não faz. Enfim. Mas Eu achei essa ideia aqui. desculpa, isso não atrapalha a acústica. Isso é só para nego tacar coisas menores, digamos assim, né? Não atrapalha nada Tá, a acústica. Eu tá. acho essa ideia aqui dessa modulação do setor visitante muito interessante. E a questão Uhum. acústica, tem muita gente que fala, Rafael, dá pra colocar
painéis, ao invés de refletores, painéis absorventes de som, dá pra botar. Mas não precisa, né, cara? A gente tá falando aí de 10% da torcida. Porra, se a torcida, 10% da torcida conseguir calar o Zicão, é o É fim do mundo, né? verdade. Não dá. Cancela tudo, né, cara? Não É, dá. Não não precisa. dá. Eu acho que isso é pequenez, sabe? Isso é coisa de time pequeno que Também tem medo acho. da própria torcida. Não acho que a Não, e a torcida do própria Flamengo torcida precisa disso. adversária, às vezes, te incentiva a cantar mais alto ainda. Então, enfim, eu Exato, também exato, exato. acho que é bobagem também. Tá. O que mais a gente tem aqui? Ah, desculpa. Isso aqui é um desenho, uma arte que eu fiz uma camiseta. Torcedor raiz. Torcedor aí, tá certo. Divulga. Não, não era essa a intenção, não, parceiro. Eu tava só copiando e colando Eu aqui. sei, relaxa. Peço desculpa. Peço desculpa. Imagina, cara, relaxa. Essa Isso parte aí, suave. lateral esquerda, é a entrada do estádio? Lateral esquerda. Aqui. Uma das vistas, essa vista de baixo é a vista da Francisco Bicalho. E essa vista aqui é da Rua São Cristóvão. Tá. Tá? Dá pra dar uma localizada legal mesmo. Dá pra dar uma localizada legal. É um projeto muito grande. Muito grande. Aqui é o corte. E aí tem algumas questões mais técnicas. E aí sim algumas coisas mais preocupantes. Tá? Do ponto de vista. Aí não é opinião. É uma preocupação. Quando a pessoa fala preocupação, o idiota de plantão pensa assim, pô, o cara tá criticando. Não, é uma preocupação. Tá? Sim. É o seguinte, olha só. A operação de um estádio determina a efetividade financeira desse estádio. Se o estádio tiver uma operação barata, eficiente, bem feita, ele custa pouco e ele dá mais lucro. Quanto mais área construída houver no estádio, mais difícil, em teoria, obviamente, uma generalização, mais difícil é a operação. Portanto, mais cara. Quanto mais área, mais cara. Para compensar o custo, tá? E esse custo é adicionado ao custo de manutenção, segurança e, sobretudo, imposto. Você paga imposto sobre a área construída. Quanto mais área construída, mais imposto. Você olhando esse estádio, por exemplo, se houvesse uma necessidade de simplificação, eu vou desenhar aqui sobre o desenho, tá? Tá, claro. Tá aqui a arquibancada. Você podia eliminar toda essa área aqui, ó, e fazer uma circulação mais vertical e essa área seria economizada. Mas a ideia por trás disso é colocar muita, mas muita área comercial, área de eventos, lojas e etc. Para você ter uma ideia, o Barra Shopping tem 77 mil metros quadrados de área bruta locável. Tá? O estádio do Flamengo vai ter 25 mil metros quadrados de área bruta entre lojas e áreas de evento. Isso é muita coisa. Se houver demanda para tudo isso, excelente. A notícia é excelente. Bom, vai gerar receita, fluxo, etc. Portanto, para colocar um número porque esse número fica muito bom para você fazer a viabilidade do projeto. Então você coloca 25 mil metros de área locável entre eventos e lojas. Você vai ter uma receita enorme disso. Isso vai melhorar muito a performance do estádio. Você vai poder falar, bom, o Zicão tá dando 50% a mais do que o Maracanã por causa dessas lojas. Mas para isso tem que ter a demanda, porque nada pior do que você projetar, construir, operar, manter e pagar impostos de 25 mil metros quadrados e só alugar 12, por exemplo, porque não tem demanda. Lógico. 25 mil metros quadrados é muita área. Muita área. Esta área do gasômetro, ela foi analisada por todas as operadoras de shopping center do Brasil, todas. E todas as grandes incorporadoras também. E a área de influência primária, quando todos os prédios residenciais estiverem construídos ali no entorno, não será suficiente para um shopping center de porte médio, que refere-se a 20 mil metros quadrados de área locável. Então, há uma possibilidade de geração de demanda para o estádio, que é sabido que vai ter pessoas, vai ter visitações, etc.
Sim. Mas tem um limite nessa curva. Essa curva pode ser muito positiva nos primeiros 5 anos e depois diminui, porque acabou o buzz, né, cara? Claro. Você vai lá, todo mundo visita, você não vai... Então, 25 mil metros quadrados vai exigir uma demanda excepcionalmente alta. Ou então, não vai funcionar. Então, a maneira correta de você fazer esses 25 mil metros quadrados, eu não estou dizendo que não foi feita, eu estou dizendo que não foi apresentada, tá? Não foi apresentada. A Claro. maneira correta seria um estudo de demanda. Você faz um estudo de demanda, você pode calcular exatamente quantas pessoas vão visitar esse estádio por dia. 1.000, 2.000, 5.000. 5.000 pessoas é muita gente visitando o estádio por dia. Sim. Muita gente. Tá? Por exemplo, no Maracanã, visitam-se 1.000 pessoas por dia. A gente está multiplicando por 5 as visitas no Maracanã. E 5.000 pessoas por dia não vão manter um shopping de 20 mil metros quadrados de área. Não mantém, precisa mais do que isso. Então, você entendeu? Tem Sim. algumas preocupações, alguns alertas. Não estou dizendo que é ruim, que é errado. Estou colocando a parte técnica. A parte técnica é essa. Vai fazer um estudo de 25 mil metros quadrados, tem e aí tem um detalhe. Eu tava aí ontem, desculpa, eu tava falando com um grande amigo meu, que trabalhou muitos anos comigo, inclusive, fazendo estudo de viabilidade de shopping center. A gente trabalhou em 2 shopping centers juntos. Um médio e um médio grande, tá? Uhum. Há muitos anos atrás. E ele me falou uma coisa que é o seguinte, falou: "Fabrício, olha só a dificuldade disso, tá? Se a gente coloca uma operação de shopping center no estádio, a gente não vai conseguir todas as operações serem ligadas com futebol ou com o Flamengo. Sem E dúvida. algumas dessas operações, elas vão ser prejudicadas em dias de jogos. Ninguém vai no jogo e compra um sapato. Isso não existe. Não Sim. existe, sabe? Nem na ida, nem na volta. Então, algumas lojas serão prejudicadas. Então, o Flamengo vai ter que achar. E nenhuma loja vai se dispor a entrar no estádio e perder 2 dias por semana de vendas nos jogos, que são os horários de jogos coincidem, na maior parte do tempo, Horário com os comercial. horários da área comercial de pico, que é Uhum. depois do trabalho. Então, sabe, tem alguns detalhes que precisam ser explicados, elaborados. Normalmente você faz isso antes. O caso do Flamengo está sendo um pouco diferente pela velocidade que isso está sendo feito. Claro. Mas isso vai ter que ser feito em algum momento. Agora, soa muito positivo. Você coloca toda essa área, ajuda muito na viabilidade do negócio. Tá? Eu posso dar um outro exemplo. Muitas vezes, existe um caso, um case, na década de 90, no Brasil, de um shopping em São Paulo chamado Marketplace, que fica lá perto lá no final, lá da Marginal Pinheiros. O Marketplace, ele fez um shopping com uma torre comercial de escritórios. E foi muito bem. Depois até fizeram uma segunda torre. Depois houve um outro caso, já nos anos 2000, do CENU, Centro Empresarial Nações Unidas, ali também na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que tinha um shopping médio para pequeno e uma Uhum. torre comercial que era uma mega referência, né? A partir disso, a grande maioria dos projetos de shopping center, quando estavam fazendo o estudo de shopping center, faziam essa viabilidade colocando um edifício comercial. Sim. O último grande gigante foi um prédio da Gafisa, no Shopping Eldorado, também em São Paulo, chamado Eldorado Business Tower, que foi, na época, quando foi lançado em 2007, o prédio mais moderno da América do Sul e o primeiro selo de certificação ambiental fora dos Estados Unidos, da LEED, né, Green Building Council. E ali, a viabilidade foi feita em 2001 e havia demanda. Em 2007, não havia demanda. Então os caras construíram o prédio e tiveram muita dificuldade de comercializar. Mas para a conta da viabilidade foi excelente, porque tinha essa relação com o shopping. Então, quando as pessoas fazem shopping center, eles sempre tentam colocar alguma coisa a mais, porque melhora a viabilidade. A gente está vendo aqui o contrário, é um estádio colocando 25 mil metros quadrados de área locável para tentar melhorar a viabilidade. Faz sentido? Total, tava falando com eles aqui, desculpa, faz todo sentido. E o que você tá falando também, assim, cara, tem que ser muito pessimista para achar que o Flamengo vai conseguir, porque existe algum caso, Fabrício, existe algum caso de
estádio que tenha conseguido locar tanta coisa para lojas. Porque, por exemplo, eu conheço alguns estádios na Europa, já fui em vários jogos. Cara, eu não lembro de nenhum estádio que eu tenha ido, posso estar enganado, eu posso não ter me ligado nisso, mas eu já fui no estádio do Porto, já fui no estádio do o Bayern de Munique, já fui em vários estádios assim, do Stamford Bridge, lá desculpa, do Chelsea, e eu não vi muitas lojas, eu não vi um shopping center funcionando. Cara, isso me lembra muito aquela questão do Kleber Leite falando que ia botar shopping center na Gávea, não sei o quê. E de maneira assim efetiva, existe algum exemplo de algum estádio no mundo que tenha realmente conseguido colocar muitas lojas e conseguido fazer com que isso seja de fato lucrativo? Acho que sim, mas na Europa eu não me lembro de nenhum com esse tamanho, tá. Mas, nos Estados Unidos certamente existe. Mas é um modelo de negócio diferente, né, é um modelo de negócio diferente. Enquanto você falava, eu tentei achar aqui, mas eu Aham. não tenho área locável. Eh, o Sky Dome de Toronto, né, que fica no centro de Toronto, uma posição super bem localizada, do lado da torre e etcétera, tem um Aham. centro, um centro comercial grande que funciona direto, direto. Possivelmente, possivelmente deve ter algo em torno disso. Mas lembrando, é um centro diferente, é no centro da cidade, de uma área super adensada e um modelo de negócio totalmente diferente, tá. Então, eu não acho que essa comparação seja válida, cara, entendeu? Entendi. Pois é, porque eu fico pensando assim, o que você falou é verdade, assim, você tem que achar muita gente disposta, eu não sei quanta gente, né, porque o projeto não entrou a fundo na situação, mas não tem um estúdio, como é que se diz? O estúdio não, desculpa, um estudo, para a gente poder afirmar assim, qual percentual dessa área disponível é necessária para o estádio, né? Enfim, ter Viabilizar. lucro, se manter, O ou enfim, qualquer coisa que vale. Olha só, o Felipe Nazir lembrou aqui, o estádio da Juventus é verdade, o estádio da Juventus tem muita loja mesmo. Só que tem o detalhe, o estádio da Juventus, uma grande parte da área comercial em volta é um hipermercado. Não cabe um hipermercado ali no estádio, tá. E tem uma diferença, brutal, né. No caso da Itália, de Turim, por exemplo, eu não vejo um grande problema. Tem problema sim e vai afetar o negócio sim, mas eu não vejo, por exemplo, você perder um dia de negócio no dia de jogos, como seria no caso no Rio, onde você fecha acesso, lá você também fecha o acesso, mas é menos traumático do que vai ser no Rio de Janeiro. Então, tem 2 coisas, de verdade, o centro, lá do Juventus tem, se bobear tem mais do que 25.000 metros quadrados, eu não sei, porque é grande pra caramba, mas tem um puta, hipermercado, que eu não me lembro a marca agora do hipermercado, mas enfim, é bem grande mesmo do lado. Tem alguns casos sim, eu não tô dizendo que é inviável, eu tô dizendo que precisa ter um estudo acompanhando esse negócio pra justificar e provar que é. Não é óbvio e não é Lógico. fácil. É isso que eu tô querendo dizer. Não, então, e aí eu estava falando justamente isso, assim, acho que a maior dificuldade está claro que vai ter circulação ali, claro que vai ter bastante gente, 1.000 pessoas no Maracanã, acho que 1.000 pessoas no estádio do Flamengo é viável visitando, muito embora a gente tenha que ter Acho que a vai ter mais. consciência. Assim, assim, a gente tem que ter a consciência que mesmo que o estádio do Flamengo fique maravilhoso e vai ficar, enfim, tenho certeza disso, mas o Maracanã é um estádio, é mais do que um estádio, né? Sei lá, um monumento esportivo conhecido mundialmente lá, enfim. E do estádio do Flamengo vai demorar para ganhar esse, eu acho, né? Esse status de grande, Tem um enfim, detalhe, grande ponto turístico. Fala. olha só, pra você ter uma ideia, tem um grupo de amigos meus aqui que jogam futebol, que eles vão a todas as Copas do Mundo, inclusive foram no Brasil,
começaram a ir no Japão e Coreia e vão a todas as Copas do Mundo. Foram em todas, até agora. Aham. E eles foram ao Brasil, eu queria ter ido com eles, mas não pude na época. Eles voltaram e me disseram: "Pô, a gente não sentiu a sensação do que é o futebol brasileiro". Eu falei: "Ah, cara, é diferente e tal". Ele falou: "É legal, foi a melhor Copa que eles foram, e a gente tá Legal. organizando uma excursão, entre aspas, ao Brasil e Argentina para assistir jogos de futebol. Tá? Deve acontecer no final do ano que vem". Legal, E legal. 6 caras, é bem legal. Eu falei pra eles, né: "Pô, vocês não querem esperar o estádio do Flamengo ficar pronto, não sei o quê?". Os caras falaram: "Não, a gente quer ir no Maracanã". Para o turista gringo estrangeiro, vai demorar bastante para esse estádio tomar o lugar do Maracanã. Para o Foi isso turista que eu falei. brasileiro flamenguista, exato. Para o turista flamenguista brasileiro, os caras vão no estádio do Flamengo e não vão no Maracanã. É, Tem que escolher, os caras como vão no vão estádio na do Flamengo Gávea. ou na Como vão na Gávea. Gávea, por exemplo. Exato. Aham. Agora, o estrangeiro vai no Maracanã. O último dado que eu tenho era que 40% dos visitantes ao Maracanã, nessas visitas, o Maracanã recebe 360.000 pessoas por ano. O último dado que eu recebi foi de 2018, tá? Aham. Não eram 360.000, era acho que 280.000 pessoas na época. Esse número subiu em 2019, despencou por causa da pandemia, obviamente. Ah, 40% dos visitantes ao Maracanã eram estrangeiros. Então, se você tirar 40%, você vai tirar algo em torno de 72.000 pessoas, você vai ter aí 290.000 torcedores, visitantes que vão ao Maracanã. O Flamengo, para ter 5.000 pessoas indo ao estádio por dia, vai ter que multiplicar por 7 o número de pessoas que vão ao Maracanã. É possível? É. Dá para duvidar? Não vai. Não acho que vai ser problema nos primeiros anos. Todo Sim, mundo vai exato. querer visitar. Mas depois, não sei se vai conseguir manter essa pegada toda, entendeu? Sim, exatamente. E assim, eu acho que o número mais certo para pegar, e aí dependeria mais do Flamengo do que de qualquer coisa, era a gente saber quantas pessoas visitam o Museu do Flamengo e a Gávea diariamente, né. Ali eu É. acho que a gente tem uma amostra mais, assim, convincente do que a gente pode esperar para o estádio. Como você falou, no início do estádio, possivelmente esse número de 5.000 pessoas por dia vai ser fichinha, vai ser fichinha. Bobear vai ter dia de jogo, nem jogo grande, porque se passar na Gávea em dia de jogo 9, grande, 10 meu ônibus. irmão, é bizarro, todo mundo quer ir lá, compra negócio e tal, não sei o quê. Então no início vai ser uma coisa muito boa, mas o estádio não é um estádio para 5 anos, é um estádio para 200 anos, sei lá, enfim, 1000 A anos, a conta é vida mais toda. complicada. É. É mais complicado. E essa situação do shopping, de novo, eu não estou botando água no shopping não, viu, pessoal? Nem eu, nem o Kika. Nem Eu eu, acho não que a gente tô está não. só discutindo aqui as possibilidades para entender, porque o projeto ele é um, como o Kika falou, é entre um pré-projeto e um projeto de verdade, enfim. Então não tem muitos detalhes. E o que a gente está fazendo é supondo, é criando teorias de como será o estádio, que é como, por exemplo, É, vocês veem aí, por exemplo, canais nerds criando especulações sobre próximos filmes. A gente está especulando sobre o estádio, eu só entendeu? quero Então, fazer um comentário sobre essa pode falar. especulação, porque é uma especulação com base técnica, tá? A Com gente não base tá aqui técnica, viajando. óbvio, 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 não é Porque viagem. senão parece que a gente tá, né, tirando tudo de algum orifício Não, qualquer. Não é isso não. A não. gente, eu tento trazer exemplos. Então eu não vou pro meu canal, eu não vou pra nenhum outro canal. Falando nisso, eu tenho que fazer o pix aí pra você. Esquecemos de fazer o pix, né, parceiro? Ah, esqueceu do Pix. É verdade, esqueceu do Pix de participação aqui no Tenho BarbaCast. Opa, tenho uma brotou eu sou aqui, brotou, acusado brotou. eu tenho sido acusado de pagar para podcasts maiores do que o Ainda? meu canal. Ainda recebemos ontem teve um canal que falou isso aí: "Não, continua pagando aí, já já ele aparece, algum outro canal ele paga pra aparecer". Só rindo disso mesmo. Passa o Pix, Que o Pix isso, já cara. fiz aqui o Pix. Olha olha o pagamento que eu recebo com o Kika aqui, cara, 1.700 pessoas ao vivo. Esse é o pagamento que eu recebo, gente. Então, assim, o Kika não Obrigado a paga galera que tá nada. acompanhando aí. Exatamente. Se alguém tivesse que pagar alguém aqui nessa amizade, nessa relação, seria eu pagar pro Kika, porque, porra, movimento o canal que é uma beleza. E todo mundo que tiver que
tiver que quiser comentar, tem que estar inscrito no canal. Mas é só se inscrever, não tem que pagar, não. Agora, para ter certeza que a gente vai ler a pergunta, ou vira membro ou manda superchat, né? Exato. Ou então vem da Flamengo Love. Diz que veio da Flamengo Love que a gente bota o comentário aí Ou então se inscreve lá no meu canal também, né? Porque, pô. Opa! Se inscreve lá no Mundo da Bola, canal do Kika. Já Pelo bateu amor de 100, Deus. Kika? Não, cara, Pô. travamos em 85 mil, tá lá. É o limite 85 mil, né? Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho.